Sofia Andrade olhou para o reflexo trêmulo das luzes do porto de Cannes na água escura, tentando controlar a tontura que subia do estômago. Eram quase 11 da noite, e ela estava exausta depois de 6 horas ininterruptas fazendo tradução simultânea, em uma recepção cheia de empresários europeus e asiáticos. Seus pés doíam dentro do escarpão preto de salto fino, que tinha comprado em promoção especificamente para essas ocasiões. E tudo o que queria era voltar para o quarto minúsculo do hostel onde estava hospedada e dormir por 12 horas seguidas. Mas o cansaço não era apenas físico. Era a exaustão de quem vivia na corda bamba financeira há meses, aceitando qualquer trabalho que aparecesse, lutando para se manter em uma das cidades mais caras da Europa, enquanto tentava construir uma carreira como tradutora freelancer. A bolsa pendurada no ombro pesava com o tablet, os cartões de visita que havia recebido durante a noite e a garrafa de água pela metade. Sofia ajeitou a alça enquanto caminhava pelo pier iluminado, procurando o barco onde Vincent, o colega francês que a havia indicado para o evento, disse que estaria esperando para levá-la de volta. Ele havia mencionado algo sobre pegar uma carona no iate de um amigo que estava atracado ali perto, já que o hotel dela ficava do outro lado da baía e seria mais rápido do que esperar um táxi àquela hora. As embarcações balançavam suavemente na água, todas elas impressionantes à sua maneira, mas havia uma que se destacava de forma absolutamente obscena no final do pier. Um iate gigantesco, branco imaculado, com 3 andares visíveis e iluminação discreta mas luxuosa, que fazia toda a estrutura brilhar contra o céu noturno. Sofia parou por um momento apenas para admirar, tentando nem imaginar quanto custaria algo assim. Provavelmente o valor do PIB de um país pequeno, pensou com um sorriso cansado. Foi então que viu Vincent acenar de longe, parado exatamente na prancha de embarque daquele iate monstruoso. Sofia piscou, confusa. Não podia ser, mas ele estava definitivamente fazendo sinal para que ela se aproximasse, e ela estava cansada demais para questionar a sorte. Talvez o amigo dele fosse realmente absurdamente rico, ou talvez trabalhasse para quem era. Ela caminhou em direção à prancha, subindo com cuidado nos saltos, segurando no corrimão de aço polido. O convés principal era ainda mais impressionante de perto, todo em madeira de teca clara, com móveis brancos de design minimalista e vasos enormes com arranjos florais que exalavam um perfume suave. Não havia ninguém à vista além dela. Vincent deve ter entrado, pensou, seguindo para a porta de vidro que dava acesso ao interior. O que Sofia não sabia era que havia subido no iate errado. Vincent estava 3 embarcações à frente ainda esperando por ela, enquanto checava mensagens no celular. O iate onde ela acabara de entrar não era de nenhum amigo dele. Era a residência particular flutuante de Khalid al-Zahir, um dos homens mais poderosos do Oriente Médio, que naquele exato momento estava em uma reunião no andar superior, discutindo contratos que movimentariam bilhões de dólares nos próximos meses. Sofia entrou no salão principal e parou, boquiaberta. O espaço era algo saído de uma revista de arquitetura de luxo. Piso de mármore branco com veios dourados, lustres de cristal que pareciam cachoeiras de luz, sofás de couro creme dispostos ao redor de uma mesa de centro, que era uma obra de arte em si mesma, feita de madeira escura e vidro. As paredes eram decoradas com o que pareciam ser quadros originais, não reproduções, e havia uma escada em caracol com degraus de vidro que subia para os andares superiores. Ela hesitou. Aquilo estava muito além do que imaginava. Talvez devesse voltar e confirmar com Vincent. Mas antes que pudesse se mover, ouviu passos firmes descendo a escada. Sofia virou-se e congelou. O homem que descia os degraus de vidro era alto, facilmente passando de 1,85 m, com ombros largos que preenchiam o terno escuro impecavelmente cortado. Ele tinha a pele bronzeada, o tipo de tom que vinha de herança genética e não de horas na praia, cabelos negros perfeitamente penteados para trás e um rosto que poderia ter sido esculpido em pedra, maçãs do rosto marcadas, mandíbula forte, lábios que formavam uma linha séria, mas eram os olhos que realmente prendiam a atenção. Escuros como âmbar queimado, intensos de uma forma que fazia Sofia sentir que ele podia ver através dela. Atrás dele desciam 2 homens de terno,
claramente seguranças pelo porte físico e pela forma como observavam tudo ao redor com atenção treinada. O homem de olhos escuros parou no último degrau e Sofia sentiu o peso daquele olhar fixo nela. Não era hostil exatamente, mas havia uma autoridade ali que fazia o ar parecer mais denso. "Quem é você?" A voz dele era grave, controlada, com um sotaque que Sofia não conseguiu identificar de imediato. Britânico com algo mais, talvez árabe. "E o que está fazendo no meu iate?" O estômago de Sofia despencou. Meu iate. Ela estava no lugar errado. Completamente errado. Eu sinto muito." As palavras saíram atropeladas enquanto ela dava um passo para trás. "Pensei que fosse o barco de um amigo. Eu vou sair agora mesmo, me desculpe pelo transtorno." Ela virou-se em direção à saída, mas um dos seguranças já havia se posicionado bloqueando a porta de vidro, os braços cruzados sobre o peito largo. Sofia sentiu o coração disparar. Aquilo estava ficando muito real muito rápido. "Você pensou que este iate era de um amigo." O homem repetiu as palavras dela, mas havia uma nota de incredulidade na voz. Ele desceu o último degrau e caminhou em direção a ela com passos medidos, cada movimento exalando um controle absoluto. "E esse amigo é quem exatamente?" "Vincent Mercier. Ele é tradutor, trabalha em eventos aqui em Cannes. Disse que me daria uma carona de volta ao hotel." Sofia falava rápido demais, a voz saindo mais aguda do que o normal. "Ele deve estar me esperando em outro barco. Eu só me confundi com qual era. Por favor, eu realmente não vim aqui com más intenções." O homem parou a 2 metros dela, e Sofia pôde sentir a intensidade da presença dele como uma força física. Ele a estudava como se fosse um problema complexo que precisava resolver. Os olhos escuros percorrendo o rosto dela, descendo para a roupa simples que usava, o blazer preto sobre a blusa branca, a saia reta até os joelhos, os sapatos desgastados pelo uso. Ela não parecia uma ameaça. Parecia exatamente o que era. Uma mulher cansada que havia cometido um erro honesto. Mas Khalid Al-Zahir não chegara onde estava confiando em aparências. "Marcos", ele falou sem tirar os olhos de Sofia. Um dos seguranças se aproximou imediatamente. "Verifique se há um Vincent Mercier registrado nos iates próximos. E traga o capitão aqui." "Sim, senhor." O homem saiu com eficiência militar. Sofia sentiu as pernas bambas. Aquilo estava se tornando uma situação oficial, e ela nem sabia direito com quem estava lidando. Pelo iate, pela forma como os homens obedeciam suas ordens sem hesitação, pelo terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses, ele era alguém extremamente importante. E ela tinha acabado de invadir o espaço privado dele. "Como você se chama?" A pergunta veio mais suave dessa vez, mas ainda carregava expectativa de resposta imediata. "Sofia. Sofia Andrade. Brasileira." Não foi uma pergunta. Ele havia identificado o sotaque. "Sim. E você é tradutora também?" "Freelancer. Trabalho em eventos, conferências, algumas reuniões corporativas." Sofia não sabia por que estava oferecendo informações que ele não havia pedido, mas o silêncio dele era mais intimidante do que qualquer interrogatório agressivo. Estava hoje em uma recepção no Hotel Martinez. Khalid assentiu levemente, como se estivesse processando e catalogando cada detalhe. O capitão do iate apareceu, um homem de meia-idade com um uniforme branco impecável, e confirmou que eles estavam prestes a zarpar. Sofia sentiu o pânico subir. "Zarpar? Para onde?" "Mônaco." Khalid respondeu, e então acrescentou, observando a expressão de alarme no rosto dela. "Tenho reuniões pela manhã. O iate parte em 10 minutos. Mas eu preciso voltar. Meu hotel, minhas coisas." Sofia sabia que soava desesperada, mas aquilo estava fugindo completamente do controle. Marcos voltou com informações. O segurança havia retornado. "Há um Vincent Mercier registrado no iate Blue Horizon, 3 posições à frente. Ele está tentando ligar para alguém repetidamente." "Deve ser para mim", pensou Sofia, lembrando que o celular estava no silencioso dentro da bolsa. Ela puxou o aparelho e viu 7 chamadas perdidas de Vincent e 3 mensagens perguntando onde ela estava. Khalid observou a tela do celular dela e algo mudou na expressão dele. Não era exatamente simpatia, mas a desconfiança afiada diminuiu um pouco. "Capitão Williams,
Quanto tempo até atracarmos novamente? Chegaremos a Mônaco às 5 da manhã, senhor. Mas não há previsão de retorno a Cannes nos próximos 3 dias. Sofia sentiu o mundo girar. 3 dias. Ela tinha trabalhos agendados, contas a pagar. Não podia simplesmente desaparecer por 3 dias. Por favor. Ela olhou diretamente para Khalid, esquecendo por um momento quem ele era, vendo apenas outro ser humano que tinha o poder de ajudá-la. Eu cometi um erro honesto. Não posso ficar presa aqui por 3 dias. Tenho responsabilidades, compromissos. Por favor, deixe-me ir. Khalid ficou em silêncio por um longo momento, e Sofia podia ver algo acontecendo atrás daqueles olhos escuros. Uma decisão sendo tomada, opções sendo pesadas. Finalmente ele falou: "Você não pode descer. O iate está se preparando para partir e não vou atrasar a viagem." Ele ergueu a mão quando viu que ela ia protestar. "Mas também não vou mantê-la contra a vontade por 3 dias. Você ficará a bordo até Mônaco. Quando atracarmos, providenciarei transporte de volta a Cannes em um dos helicópteros. Você estará de volta antes das 7 da manhã. Não era o ideal, mas era melhor do que as alternativas." Sofia assentiu, sentindo a tensão nos ombros diminuir um pouco. "Obrigada. Marcos, leve a senhorita Andrade para a suíte de hóspedes no 2º andar. Certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa." Khalid já estava se virando, claramente considerando o assunto encerrado. "Espere." Sofia falou antes de pensar. Ele parou, olhando para ela por sobre o ombro. "Eu nem sei quem você é." Por um instante, algo que poderia ter sido diversão passou pelo rosto dele. Khalid Al-Zahir. O nome não significou nada para Sofia imediatamente, mas ela viu a forma como os outros homens na sala reagiram, o jeito como Marcos praticamente se empertigou ainda mais. Quem quer que fosse Khalid Al-Zahir, ele era alguém que carregava peso real. "Descanse, senhorita Andrade. A viagem será tranquila." E com isso, ele subiu a escada de volta, deixando Sofia com Marcos, que gesticulou educadamente em direção a um corredor lateral. A suíte de hóspedes era maior do que o apartamento inteiro onde Sofia morava em Cannes. Havia uma cama king size com lençóis que pareciam feitos de seda, um banheiro privativo com banheira de hidromassagem, uma área de estar com sofá e televisão, e grandes janelas que davam para o mar. Marcos informou que havia roupas limpas no armário caso ela quisesse trocar, e que qualquer coisa que precisasse poderia solicitar através do telefone interno. Então ele saiu, fechando a porta suavemente. Sofia deixou a bolsa cair no sofá e foi até a janela. O iate já estava se movendo, deslizando suavemente para fora do porto. As luzes de Cannes ficavam para trás, e à frente havia apenas o Mediterrâneo escuro sob um céu coberto de estrelas. Ela encostou a testa no vidro frio, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Tinha entrado no iate errado e agora estava presa a bordo com um homem que claramente era alguém extremamente poderoso e seus seguranças. Deveria estar apavorada. E parte dela estava. Mas outra parte, uma parte que ela não queria admitir, estava estranhamente fascinada. Havia algo em Khalid Al-Zahir, na forma como ele comandava tudo ao seu redor com tanta naturalidade, na intensidade daqueles olhos escuros, na voz grave que fazia as palavras soarem como decretos. Sofia afastou-se da janela, pegando o celular para mandar uma mensagem rápida para Vincent, explicando o que havia acontecido. Ele respondeu quase imediatamente. Uma série de mensagens alternando entre preocupação e incredulidade. "Você entrou no iate de quem?" "Sofia, você sabe quem é Khalid Al-Zahir?" Ela digitou de volta. "Não, quem é?" A resposta de Vincent veio com 3 links de notícias. Sofia clicou no primeiro e sentiu o estômago dar um nó. Khalid Al-Zahir era herdeiro de uma das maiores fortunas do Oriente Médio, com negócios em petróleo, tecnologia e investimentos imobiliários ao redor do mundo. Ele aparecia regularmente em listas de solteiros mais ricos do planeta, cercado por especulações sobre sua vida pessoal, que ele nunca confirmava nem negava. Havia menções a um casamento arranjado anos atrás que tinha terminado discretamente, mas poucas informações concretas. Era o tipo de homem que vivia em uma realidade completamente diferente da dela. O tipo de homem que provavelmente nem notaria alguém como Sofia Andrade em circunstâncias normais. E agora ela estava presa no iate dele.
usando uma suíte que provavelmente custava mais por noite do que ela pagava de aluguel por mês inteiro. Sofia tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar o cansaço do dia, e vestiu um dos hobbies aveludados que encontrou no armário. Quando saiu do banheiro, encontrou uma bandeja com comida na mesa da área de estar. Alguém tinha entrado silenciosamente e deixado sanduíches, frutas, uma garrafa de vinho tinto e água mineral. Havia também um cartão escrito à mão em inglês perfeito. Pensei que poderia estar com fome. Cá. Ela pegou o cartão, passando os dedos pelas letras. Uma gentileza inesperada vinda de alguém que tinha todos os motivos para estar irritado com a invasão dela. Sofia comeu em silêncio, observando o mar pela janela, e tentou não pensar muito sobre o que aquela noite bizarra poderia significar. Mas quando finalmente se deitou na cama absurdamente confortável, foi o rosto de Khalid Al-Zahir que permaneceu em sua mente até que o sono finalmente veio. No andar superior, Khalid estava em seu escritório particular, cercado por documentos e contratos que exigiam sua atenção, mas descobrindo que sua concentração tinha ido embora. Ele continuava pensando na mulher que estava 2 andares abaixo, na forma como os olhos verdes dela tinham se arregalado quando percebeu onde estava, no sotaque brasileiro que tornava cada palavra um pouco mais musical, na coragem que ela demonstrou ao olhar diretamente para ele e pedir para sair, sem bajulação ou medo excessivo. Era refrescante. A maioria das pessoas ao seu redor queria algo dele: poder, dinheiro, conexões, influência. Elas mediam cada palavra, cada gesto, calculando como tirar vantagem. Sofia Andrade só queria ir embora. Não tinha tentado impressioná-lo. Não tinha fingido conhecê-lo quando claramente não fazia ideia de quem ele era. Não tinha demonstrado nada além de honestidade desconfortável sobre o erro que havia cometido. Khalid pegou o telefone e discou para Marcos. Informe-me se a senhorita Andrade precisar de qualquer coisa durante a noite. Sim, senhor. Ela está em seu quarto desde que levei a bandeja de comida há 1 hora. Khalid desligou e voltou sua atenção para os contratos, mas as palavras embaralhavam na página. Havia algo sobre aquela situação toda que o intrigava de uma forma que não conseguia nomear completamente. Talvez fosse a raridade de algo inesperado em sua vida rigidamente controlada. Talvez fosse a lembrança de como o rosto dela tinha mudado da expressão inicial de pânico para algo mais próximo de determinação, quando decidiu lutar pela própria causa. Ou talvez fosse simplesmente que, pela primeira vez em muito tempo, Khalid Al-Zahir tinha se deparado com alguém que o via apenas como um homem que podia ajudá-la, não como o sheik bilionário que controlava impérios. Qualquer que fosse a razão, ele se pegou esperando que as próximas horas até chegarem a Mônaco passassem um pouco mais devagar do que o normal. Sofia acordou com o sol nascendo sobre o Mediterrâneo, pintando o céu em tons de rosa e dourado que entravam pelas janelas enormes da suíte. Por um momento desorientada, ela levou alguns segundos para lembrar onde estava. O iate. O erro. Khalid Al-Zahir. Ela se levantou e encontrou roupas dobradas cuidadosamente sobre uma cadeira, claramente colocadas ali enquanto dormia. Calças pretas de alfaiataria que pareciam sua medida exata, uma blusa de seda branca, até sapatos baixos confortáveis. Havia um bilhete em cima. Para que esteja confortável. Café da manhã será servido no deck principal às 6 se desejar. K.A. Sofia vestiu as roupas, surpresa ao descobrir que caíam perfeitamente. Alguém tinha avaliado seu tamanho com precisão impressionante. Ela prendeu os cabelos em um rabo de cavalo simples, passou um pouco do creme hidratante que encontrou no banheiro e decidiu arriscar aparecer para o café da manhã. Afinal, ainda faltava tempo até atracarem e ficar escondida no quarto parecia covarde. O deck principal estava transformado em uma área de refeições ao ar livre. Havia uma mesa posta com toalha branca, louças finas e uma variedade de comidas que fez o estômago de Sofia roncar. Frutas frescas, pães artesanais, frios, queijos, sucos, café que exalava um aroma que era quase pecaminoso de tão bom. E sentado à cabeceira da mesa, lendo um tablet enquanto tomava café, estava Khalid. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou, e Sofia viu o olhar dele percorrer rapidamente a roupa que usava antes de retornar ao rosto dela. Bom dia,
senhorita Andrade. Bom dia, e obrigada pelas roupas e pela comida de ontem à noite. Sofia hesitou. Você não precisava fazer isso. Por favor, sente-se. Khalid gesticulou para a cadeira à sua esquerda. E eu precisava, sim. Você está aqui por circunstâncias além do seu controle. O mínimo que posso fazer é garantir que esteja confortável. Sofia sentou-se, ainda se sentindo completamente fora de lugar naquele cenário. Um mordomo apareceu silenciosamente, servindo café e suco de laranja espremido na hora. Ela murmurou um agradecimento e pegou um croissant, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por fome real. Durma bem? Khalid perguntou. E havia algo quase educadamente formal na pergunta, como se eles estivessem em um hotel de luxo, e não em um iate particular no meio do Mediterrâneo. Surpreendentemente bem. Aquela cama é mais confortável do que qualquer coisa que já experimentei. Um sorriso pequeno tocou os lábios dele. Bom, atracaremos em Mônaco em aproximadamente 30 minutos. O helicóptero estará pronto para levá-la de volta a Cannes logo depois. Obrigada. Eu realmente aprecio isso. Eles comeram em silêncio por alguns momentos, e Sofia se pegou observando-o discretamente. Com a luz da manhã, Khalid parecia ligeiramente menos intimidante do que na noite anterior. Ele havia trocado o terno por calças de linho bege e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados e definidos. O cabelo negro tinha algumas mechas rebeldes que o vento deslocava, dando-lhe uma aparência um pouco menos controlada, mais humana. Posso fazer uma pergunta? Sofia falou antes de pensar melhor. Khalid baixou o tablet. Pode. Por que está sendo tão gentil comigo? Eu invadi seu espaço, atrapalhei sua noite. A maioria das pessoas na sua posição teria simplesmente me entregue à segurança do porto ou algo assim. Ele ficou em silêncio por um momento, parecendo considerar a resposta cuidadosamente. Você cometeu um erro honesto. Vi isso nos seus olhos, no jeito como reagiu quando percebeu onde estava. E ele pausou, como se decidindo se deveria continuar. E há algo refrescante em conhecer alguém que não tem absolutamente nenhum interesse em quem eu sou, ou o que posso oferecer. Sofia sentiu o calor subir pelo pescoço. Eu pesquisei você ontem à noite, depois que meu amigo entrou em pânico. Então agora eu sei quem você é. E isso mudou alguma coisa? Ela pensou honestamente sobre a pergunta. Fez tudo parecer mais surreal. Mas não mudou quem você é como pessoa. Só adicionou contexto. Khalid a estudou com aqueles olhos escuros intensos, e Sofia sentiu algo mudar no ar entre eles. Uma tensão que não era desconfortável, mas definitivamente presente. Você é direta. Gosto disso. Minha mãe sempre disse que eu deveria aprender a filtrar mais meus pensamentos antes de falar. Sofia deu um sorriso pequeno. Claramente nunca aprendi. Não aprenda. A resposta veio rápida e surpreendentemente firme. O mundo ao meu redor é cheio de pessoas que filtram cada palavra, até que não resta nada de verdadeiro nelas. A conversa foi interrompida pela voz do capitão, anunciando que estavam se aproximando do porto de Mônaco. Sofia viu a costa se aproximar. Os prédios luxuosos, os iates ainda maiores que este ancorados em filas perfeitas, o glamour que definia aquele principado minúsculo. Khalid se levantou, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Sofia aceitou sem pensar, e o toque enviou uma corrente elétrica inesperada pelo braço dela. Os dedos dele eram quentes, firmes, envolvendo a mão dela com uma segurança que fez algo se contrair no estômago dela. Eles ficaram parados assim por um segundo a mais do que necessário antes que Khalid soltasse a mão dela e recuasse um passo. Marcos a levará ao helicóptero quando atracarmos. Espero que o resto do seu tempo em Cannes seja menos acidentado. Era uma despedida clara e educada. O tipo de encerramento que fazia sentido para duas pessoas que nunca se veriam novamente. Sofia deveria estar aliviada, deveria agradecer, virar e sair daquela realidade surreal de volta para sua vida comum. Mas o que saiu da sua boca foi: se você algum dia precisar de uma tradutora em suas reuniões, aqui está meu cartão. Ela tirou um dos cartões profissionais da bolsa e estendeu para ele. Khalid o pegou, os dedos roçando nos dela novamente, e leu a informação impressa. Sofia Andrade, tradutora freelancer, português, inglês, francês
E espanhol. Ele ergueu os olhos. Impressionante. Tenho que pagar as contas de alguma forma. Ela tentou soar casual, mas o coração estava batendo mais rápido do que deveria. Vou guardar isso. Khalid deslizou o cartão no bolso da camisa, bem sobre o coração. Nunca se sabe quando precisarei de alguém que seja direto e honesto para traduzir as mentiras educadas que as pessoas dizem em reuniões de negócios. Sofia riu, o som saindo natural e aliviado. Essa seria uma habilidade única de se adicionar ao currículo. O iate atracou com suavidade praticada, e Sofia podia ver Marcos esperando discretamente perto da escada. Era hora de ir. Ela estendeu a mão formalmente. Obrigada por tudo, Sr. Al-Zahir. Especialmente por não me tratar como uma criminosa. Khalid apertou a mão dela, e novamente aquela centelha elétrica. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Andrade. E da próxima vez que decidir invadir um iate, verifique o nome antes de subir. Anotado. Sofia sorriu, soltando a mão dele com relutância que tentou esconder. Ela seguiu Marcos até o helicóptero que estava sobre o heliporto do iate, as hélices já começando a girar. Antes de entrar, ela olhou para trás uma última vez. Khalid ainda estava lá, observando, uma figura solitária contra o cenário da manhã dourada de Mônaco. Algo apertou no peito de Sofia, uma sensação de oportunidade perdida, de porta se fechando antes mesmo de ter a chance de abrir completamente. Mas ela afastou o pensamento. Homens como Khalid Al-Zahir não pertenciam ao mesmo mundo que mulheres como ela. Aquela noite tinha sido um acidente bizarro e bonito, nada mais. Ela entrou no helicóptero, colocou os fones que Marcos lhe ofereceu e observou Mônaco ficar cada vez menor abaixo deles conforme voavam de volta a Cannes. Em 1 hora, ela estaria de volta à sua vida normal. Em 1 semana, aquilo seria apenas uma história estranha para contar aos amigos. Ou pelo menos era isso que ela tentava se convencer enquanto o iate branco desaparecia no horizonte, levando consigo o homem de olhos escuros que tinha feito seu coração bater diferente sem nem tentar. O engano que mudou tudo. Parte 2. Final. 3 semanas haviam se passado desde aquela manhã no helicóptero, e Sofia descobriu que era impossível esquecer Khalid Al-Zahir. Ela tentou. Mergulhou no trabalho, aceitando todos os projetos que apareciam, trabalhando até tarde todas as noites traduzindo documentos técnicos, contratos comerciais, qualquer coisa que mantivesse sua mente ocupada. Mas nas noites silenciosas, quando voltava para o pequeno apartamento e se deitava na cama que agora parecia desconfortável demais, era o rosto dele que aparecia, os olhos escuros intensos, a voz grave que fazia suas palavras soarem como promessas. O toque breve da mão dele na dela que tinha enviado eletricidade por todo o corpo. Ela estava sendo ridícula. Sabia disso. Tinham passado algumas horas juntos, a maioria em circunstâncias bizarras. Ele provavelmente nem se lembrava dela. Homens como Khalid Al-Zahir conheciam pessoas todos os dias. Mulheres muito mais interessantes, bonitas e sofisticadas do que uma tradutora freelancer brasileira que mal conseguia pagar o aluguel. Sofia estava em casa numa tarde de quinta-feira, traduzindo um manual técnico de equipamentos industriais e lutando contra o tédio mortal que o texto provocava quando o telefone tocou. Número desconhecido com código internacional que ela não reconheceu. Alô? Senhorita Andrade. Aqui é Marcos, assistente do Sr. Al-Zahir. Sofia quase derrubou o café. Marcos. Olá. Aconteceu alguma coisa? O Sr. Al-Zahir gostaria de saber se você estaria disponível para um trabalho de tradução simultânea amanhã à noite. Será uma reunião de negócios em Nice com investidores franceses e brasileiros. Ele lembrou que você fala ambos os idiomas fluentemente. O coração de Sofia disparou. Ele tinha guardado o cartão dela. Tinha realmente guardado e estava oferecendo trabalho. Trabalho real, profissional, nada mais. Ela não sabia se ficava aliviada ou desapontada com isso. Sim, estou disponível. Qual é o horário e local? Marcos passou todos os detalhes com eficiência profissional. A reunião seria no Hotel Negresco, em Nice, às 19 horas. Um carro buscaria Sofia em seu endereço às 17h30. A remuneração oferecida fez os olhos dela se arregalarem. Era 3 vezes mais do que ela normalmente cobrava por trabalhos similares. Isso é muito generoso, mas minha taxa normal é bem menor. O Sr. Al-Zahir insiste.
Ele valoriza profissionais competentes e paga de acordo. A voz de Marcos não deixava espaço para discussão. Então aceito. Obrigada pela oportunidade. Quando desligou, Sofia ficou parada por um longo momento apenas olhando para o telefone. Ia ver Khalid novamente. Em menos de 24 horas. Seria puramente profissional, ela se repetiu firmemente. Ele precisava de uma tradutora competente. Ela precisava do trabalho. Simples assim. Mas quando foi dormir naquela noite, foi com um sorriso nos lábios e uma agitação no peito que não tinha nada a ver com perspectivas profissionais. O carro que a buscou na tarde seguinte era uma Mercedes preta com vidros escuros e motorista de terno. Sofia tinha escolhido cuidadosamente sua roupa, um vestido azul marinho que era elegante mas profissional, sapatos de salto médio que eram confortáveis para ficar em pé por horas, cabelos presos em um coque baixo, maquiagem discreta mas caprichada. Ela parecia exatamente o que era, uma profissional competente pronta para trabalhar. O trajeto até Nice levou cerca de 40 minutos, e Sofia usou o tempo para revisar vocabulário técnico de negócios em francês e português, preparando-se mentalmente. Quando o carro parou em frente ao Hotel Negresco, com sua fachada Belle Époque espetacular, Marcos estava esperando na entrada. Senhorita Andrade, bem-vinda. A reunião será na suíte presidencial. Por favor, siga-me. Eles subiram em um elevador privativo forrado de espelhos e madeira escura até o último andar. Marcos a guiou por um corredor silencioso até uma porta dupla de mogno e bateu levemente antes de abrir. A suíte presidencial era exatamente o tipo de espaço que Sofia esperava de um hotel 5 estrelas histórico. Tetos altos com afrescos, lustres de cristal, móveis antigos perfeitamente preservados, janelas enormes com vista para a Promenade des Anglais e o Mediterrâneo. Mas Sofia mal registrou a decoração porque seu olhar foi imediatamente atraído para o homem parado perto das janelas. Khalid estava ao telefone, falando em árabe com alguém, vestindo um terno cinza escuro que realçava os ombros largos. Quando a porta se abriu, ele virou a cabeça e seus olhos encontraram os dela através do espaço. Sofia viu algo passar pelo rosto dele, rápido demais para identificar completamente, antes que a máscara de controle profissional voltasse. Ele encerrou a ligação e caminhou em direção a ela com aqueles passos medidos que pareciam comandar o espaço ao redor. Senhorita Andrade, obrigado por aceitar o trabalho em cima da hora. Senhor Al-Zahir, é um prazer vê-lo novamente. Sofia estendeu a mão formalmente, e quando os dedos dele envolveram os dela, a mesma centelha elétrica percorreu seu braço. Pelos olhos escuros dele, ele tinha sentido também. O prazer é meu. Khalid soltou a mão dela com relutância visível. Os investidores chegarão em aproximadamente 15 minutos. Serão 3 franceses e 2 brasileiros. A discussão será sobre um projeto de energia renovável na América do Sul. Você precisará traduzir simultaneamente entre francês e português conforme necessário. Entendido. Preciso de algum material de briefing? Documentos técnicos que possa revisar? Khalid gesticulou para uma pasta sobre a mesa. Tudo está ali. Você tem tempo para dar uma olhada rápida. Sofia pegou a pasta e se acomodou em uma poltrona, começando a folhear os documentos. Eram propostas detalhadas para a instalação de fazendas de energia solar e eólica no interior do Brasil, envolvendo investimentos de centenas de milhões de dólares. Ela absorveu as informações rapidamente, fazendo anotações mentais de termos técnicos específicos que precisaria usar. Enquanto lia, sentia o olhar de Khalid sobre ela ocasionalmente. Quando ergueu os olhos uma vez, o pegou observando-a com uma intensidade que fez seu estômago dar um nó. Ele desviou o olhar imediatamente, mas não antes que Sofia visse algo faminto naquele olhar. Os investidores chegaram pontualmente e a reunião começou. Sofia deslizou facilmente para o modo profissional, posicionando-se discretamente ao lado de Khalid e traduzindo com precisão conforme as discussões fluíam entre francês e português. Ela notou como Khalid comandava a sala sem esforço aparente, sua voz grave apresentando argumentos sólidos, respondendo objeções com dados concretos, negociando termos com uma habilidade que beirava a arte. Ele era impressionante em ação, completamente no controle, mas sem arrogância, firme quando necessário, mas também capaz de fazer pequenas concessões
que mantinham todos à mesa satisfeitos. Sofia se pegou admirando não apenas a competência profissional, mas a inteligência afiada que transparecia em cada decisão que ele tomava. A reunião se estendeu por 3 horas. Quando os investidores finalmente saíram, satisfeitos com os termos preliminares acordados, Sofia sentiu a tensão nos ombros pela concentração prolongada. Ela tinha feito um bom trabalho, sabia disso. Não havia cometido nenhum erro. Havia capturado até as nuances mais sutis das negociações. Marcos e os outros assistentes de Khalid também saíram, deixando-os sozinhos na suíte. O silêncio que se seguiu era carregado de algo não dito. Você foi excepcional, Khalid falou, servindo 2 copos de água de uma garrafa sobre a mesa. Ele estendeu um para ela. Melhor do que qualquer tradutor que já trabalhei. Você não apenas traduziu as palavras, captou as intenções por trás delas. Obrigada. É parte do trabalho entender contexto e subtexto, não apenas idioma. Sofia aceitou a água, grata pela chance de hidratar a garganta depois de 3 horas falando quase ininterruptamente. Você tornou aquela negociação muito mais suave do que teria sido de outra forma. Khalid bebeu a própria água, mas seus olhos permaneciam fixos nela. Tenho outra reunião amanhã à noite, e mais 3 na próxima semana, todas envolvendo partes que falam francês ou português. Gostaria de contratá-la como minha tradutora exclusiva enquanto estiver na região. O coração de Sofia acelerou. Exclusiva? Por quanto tempo? 3 semanas, talvez 4, dependendo de como as negociações progridem. Ele pausou. A remuneração seria proporcional ao compromisso de tempo que estou pedindo. Ele mencionou um valor que fez Sofia engasgar com a água. Era mais do que ela ganhava normalmente em 6 meses. Isso é extremamente generoso, mas também é muito mais do que o mercado paga por esse tipo de trabalho. Não estou pagando taxas de mercado. Estou pagando pelo seu talento específico, sua discrição e sua disponibilidade total. Khalid colocou o copo sobre a mesa e deu um passo em direção a ela. E talvez porque queira uma razão legítima para vê-la regularmente que não envolva acidentes com iates. Sofia sentiu o ar sair dos pulmões. Aquilo era uma confissão. Direta, honesta, completamente inesperada vinda de um homem que provavelmente estava acostumado a manter controle absoluto sobre suas emoções. Khalid. Ela usou o primeiro nome sem pensar, e viu os olhos dele escurecerem ao ouvir. Você esteve na minha mente desde que saiu daquele helicóptero. Ele continuou, a voz baixa mas intensa. Tentei racionalizar, dizer a mim mesmo que foi apenas a novidade do encontro inesperado. Mas não foi. É você. A forma como você fala sem filtros. Como olha para mim como se eu fosse apenas um homem. Não um título ou uma conta bancária. Como você consegue ser simultaneamente vulnerável e incrivelmente forte. Sofia sabia que deveria recuar. Deveria manter distância profissional. Mas seus pés pareciam colados no chão enquanto Khalid se aproximava mais, até estar tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Eu não pertenço ao seu mundo. As palavras saíram sussurradas. Você sabe disso. Meu mundo está cheio de pessoas que pertencem a ele, e ainda assim não significam nada para mim. A mão dele subiu, os dedos tocando levemente o rosto dela, traçando a linha da mandíbula com uma delicadeza que contrastava com a intensidade no olhar. Você não pertence ao meu mundo, e talvez seja exatamente por isso que não consigo tirá-la da cabeça. Sofia fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças para ser sensata, para lembrar todas as razões pelas quais aquilo era uma má ideia. Mas quando os abriu novamente e viu a forma como Khalid a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo que importava naquele momento, toda a razão foi embora. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz mal mais que um sussurro. Tudo. A resposta veio sem hesitação. Mas vou aceitar o que você estiver disposta a dar. E então ele a beijou. E Sofia sentiu o mundo inteiro desaparecer. A boca dele era quente, firme, movendo-se sobre a dela com uma intensidade controlada que fez os joelhos dela amolecerem. As mãos de Khalid subiram para o rosto dela, segurando-a com uma gentileza que contradizia a paixão óbvia no beijo. Sofia se entregou completamente, suas próprias mãos subindo para se agarrar aos ombros dele, sentindo os músculos tensos sob o terno caro. O beijo aprofundou,
línguas se encontrando, e Sofia ouviu um gemido baixo que levou 1 segundo para perceber que tinha vindo dela. Khalid respondeu puxando-a mais perto, até que não havia espaço entre seus corpos, e Sofia podia sentir cada linha dura dele pressionada contra ela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Khalid encostou a testa na dela, os olhos fechados, como se estivesse tentando recuperar o controle. Fica, ele murmurou contra os lábios dela. Esta noite. Não como funcionária, não por dinheiro ou trabalho. Apenas fica comigo porque quer. Sofia sabia que aquilo mudaria tudo. Que cruzar aquela linha significava entrar em território desconhecido e potencialmente perigoso. Mas olhando nos olhos escuros dele, vendo a vulnerabilidade real que ele raramente deixava transparecer, ela soube que já tinha feito sua escolha no momento em que entrou naquela suíte. Eu fico. A noite que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Sofia já tinha experimentado. Khalid era um amante atencioso e apaixonado, alternando entre ternura surpreendente e intensidade que a deixava sem fôlego. Eles conversaram por horas entre os lençóis de seda, compartilhando histórias de infância, medos secretos, sonhos que nunca tinham contado a ninguém. Ele falou sobre a pressão de carregar expectativas de toda uma dinastia, sobre como o casamento arranjado anos atrás tinha sido uma tentativa fracassada de cumprir obrigações familiares, sobre a solidão de estar sempre cercado de pessoas, mas raramente visto como apenas um homem. Sofia compartilhou sua própria luta, a pressão de representar a família que tinha investido tanto nela, o medo constante de não ser boa o suficiente, a insegurança de viver em um mundo que não era o seu. E conforme falavam, conforme as barreiras caíam, algo profundo se formou entre eles. Não era apenas atração física, era conexão real, o tipo que deixa marcas permanentes na alma. Quando o sol começou a nascer sobre Nice, pintando o céu de rosa e dourado, Sofia estava aninhada no peito de Khalid, ouvindo o batimento constante do coração dele. Ela sabia que a realidade voltaria logo, que teriam que enfrentar o que aquilo significava. Mas naquele momento, naquele amanhecer quieto, ela apenas se permitiu sentir a felicidade pura de estar nos braços dele. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. Sofia tornou-se oficialmente a tradutora de Khalid, acompanhando-o em reuniões por toda a Riviera Francesa. Eles mantinham profissionalismo impecável em público, mas nos momentos privados, a conexão entre eles se aprofundava cada vez mais. Khalid a apresentou a seu mundo gradualmente. Jantares em restaurantes exclusivos, passeios de iate ao pôr do sol, conversas sobre arte e filosofia que duravam até a madrugada. Mas conforme o tempo passava, Sofia começou a sentir o peso da diferença entre os mundos deles. Khalid vivia em uma realidade onde dinheiro não era objeto, onde um telefonema podia mover montanhas, onde ele estava acostumado a controlar absolutamente tudo ao seu redor. E ela via como, sem perceber, ele começava a fazer o mesmo com a vida dela, oferecendo soluções para problemas que ela nem tinha mencionado, tomando decisões sobre logística sem consultá-la, assumindo que porque ele podia facilitar as coisas, ele deveria fazer. A tensão chegou ao ponto de ruptura em uma tarde quente de final de verão. Khalid tinha acabado de informar casualmente que havia organizado para que as coisas de Sofia fossem transferidas do apartamento dela em Cannes para uma suíte no mesmo hotel onde ele estava hospedado em Mônaco. Faz sentido, ele argumentou quando viu a expressão no rosto dela. Você está trabalhando comigo quase todos os dias. Não há razão para você ficar viajando de ida e volta. A suíte é maior, mais confortável, e você não precisará se preocupar com aluguel. Você não me perguntou. As palavras saíram mais frias do que Sofia pretendia. Khalid franziu o senho, claramente confuso pela reação. Pensei que ficaria feliz. É uma solução prática. Para você, talvez. Para mim é mais uma decisão que você tomou sobre minha vida sem me consultar. Sofia sentiu a frustração que vinha crescendo há dias finalmente transbordar. Você fez isso com tudo, Khalid. Trocou meu voo quando decidiu que o horário não era conveniente. Cancelou contratos de trabalho que eu tinha com outros clientes porque conflitavam com sua agenda. Até mandou roupas para mim porque decidiu que as minhas não eram adequadas para certos eventos. Eu estava apenas tentando tornar as coisas mais fáceis para você.
Não, você estava tentando moldar minha vida para se encaixar perfeitamente na sua. Porque é assim que você opera. Você vê um problema e resolve. Você quer algo e consegue. Mas eu não sou um dos seus negócios, Khalid. Sou uma pessoa. E preciso ter escolha sobre minha própria vida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia podia ver Khalid processando as palavras dela, e algo mudou na expressão dele. Não raiva, mas algo próximo à dor. Você está certa. Ele finalmente falou, a voz baixa. Eu faço isso. Tenho feito toda a minha vida. Ver um problema e assumir que posso e devo consertá-lo. Controlar variáveis para garantir o resultado que quero. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração raro nele. Mas com você não é sobre controle, é sobre medo. Medo de quê? De te perder. A confissão saiu crua, honesta. Você é a primeira coisa real que tive em anos. A primeira pessoa que me faz sentir como se pudesse ser apenas Khalid, não o sheik, não o herdeiro, apenas um homem. E estou aterrorizado de que você perceba o quanto nossos mundos são diferentes e decida que não vale a pena. Sofia sentiu algo apertar no peito. Então sua solução é me prender? Me fazer tão dependente do seu mundo que não consiga sair? Não. Meu erro foi não perceber que é exatamente isso que eu estava fazendo. Khalid deu um passo em direção a ela, mas parou, respeitando o espaço. Sofia, eu não quero você presa no meu mundo. Quero você escolhendo estar nele porque quer. Não porque facilitei tanto que parece a única opção. Mas você consegue fazer isso? Parar de tentar controlar tudo? Deixar-me ter minhas próprias escolhas, mesmo quando são diferentes das que você faria? Khalid ficou em silêncio por um longo momento, e Sofia podia ver a luta interna refletida no rosto dele. Finalmente ele falou, não sei, nunca tentei antes, mas por você, estou disposto a aprender. Era honesto, brutalmente, dolorosamente honesto, e Sofia apreciou isso mais do que promessas fáceis que ele não poderia cumprir. Eu também não sei se consigo fazer isso funcionar, ela admitiu. Seu mundo me assusta, Khalid. As expectativas, os julgamentos, a falta de privacidade, a ideia de que sempre serei vista como a estranha, a brasileira que de alguma forma capturou a atenção do sheik bilionário, que nunca serei boa o suficiente aos olhos de pessoas que importam na sua vida. Eles não importam. A resposta veio rápida e feroz. A única pessoa cuja opinião importa é a sua. Mas importam, Khalid. Sua família, seus parceiros de negócios, seu povo. Você tem responsabilidades que vão além do que quer pessoalmente. E eu não sei se quero viver minha vida sob aquele tipo de escrutínio constante. Era a verdade crua entre eles. A distância real não era apenas de mundos, mas de expectativas e realidades que pareciam impossíveis de conciliar. Então o que fazemos? Khalid perguntou, e pela primeira vez, Sofia ouviu verdadeiramente sem resposta. Vulnerável de uma forma que ele raramente permitia. Não sei. Talvez precisemos de tempo. Espaço para pensar com clareza longe um do outro. A dor que passou pelo rosto dele foi como uma lâmina no coração de Sofia. Mas ela sabia que era necessário. Eles tinham se mergulhado tão profundamente e tão rápido que não havia tempo para processar o que realmente significava. Quanto tempo? A voz dele estava rouca. Não sei isso também. Khalid assentiu lentamente, aceitando mesmo que cada fibra do corpo dele parecesse querer lutar contra. Se é o que você precisa, eu respeito. Mas Sofia, ele deu um passo final em direção a ela, pegando a mão dela nas dele. Não importa quanto tempo passe, não importa o que decida. Você mudou algo em mim que não pode ser desfeito. E se houver alguma chance, qualquer chance de fazermos isso funcionar, eu a quero. Sofia apertou a mão dele, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Eu também. Eles se separaram naquela tarde. Sofia voltou para Cannes, para seu pequeno apartamento e sua vida independente. Khalid continuou suas reuniões, mas sem ela ao lado. Eles não conversaram por semanas. Cada dia era uma agonia de mensagens não enviadas, de telefonemas não feitos, de saudade que doía fisicamente. Sofia tentou voltar à vida normal, mas tudo parecia vazio agora. Os trabalhos que antes a satisfaziam pareciam mecânicos. O apartamento que era seu refúgio parecia uma caixa apertada. Ela se pegava acordando de manhã procurando por Khalid ao lado antes de lembrar que ele não estava lá, que ela tinha pedido espaço.
3 meses se passaram. O outono chegou à Riviera, trazendo temperaturas mais amenas e turistas menos numerosos. Sofia estava em seu apartamento em uma tarde cinzenta de outubro, tentando se concentrar em traduzir um contrato quando a campainha tocou. Ela não esperava ninguém. Levantou-se da mesa improvisada, descalça e vestindo roupas confortáveis, e abriu a porta. Khalid estava do outro lado. Não com o terno impecável e a postura de sheik. Ele usava jeans escuros e uma camiseta simples, o cabelo um pouco mais longo do que ela lembrava. Ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos nele repetidamente. Havia olheiras sob os olhos escuros, e ele parecia mais humano, mais vulnerável do que ela jamais tinha visto. Khalid. O nome saiu num sussurro atônito. Eu sei que você pediu espaço, e tentei respeitar isso. Mas Sofia, 3 meses sem você foram os 3 meses mais longos da minha vida. Ele falava rápido, como se tivesse medo que se parasse não conseguiria continuar. E eu entendi algumas coisas. Passei esse tempo não tentando esquecer você, mas tentando me tornar alguém que merece você. O que você quer dizer? Comecei terapia. Real. Não aquelas sessões polidas onde você apenas confirma para si mesmo que está bem. Terapia onde um profissional me força a confrontar os padrões que construí a vida inteira. Ele deu um sorriso pequeno e amargo. Descobri que tenho sérios problemas com controle caso você não tivesse notado. Apesar de tudo, Sofia sentiu um sorriso tocar seus lábios. Notei. Estou trabalhando nisso. Não vai ser perfeito. Provavelmente vou escorregar às vezes porque é um hábito de décadas. Mas estou genuinamente tentando entender a diferença entre cuidar de alguém e controlá-la, entre oferecer ajuda e impor soluções. Sofia sentiu algo amolecer no peito. Ele tinha realmente usado aquele tempo, não apenas esperando ela voltar, mas trabalhando ativamente em si mesmo. E tem mais. Khalid continuou. Conversei com minha família. Deixei claro que vou fazer escolhas na minha vida pessoal baseado no que eu quero, não no que é esperado. Que se eu escolher estar com alguém, será porque ela me completa, não porque ela se encaixa em critérios de adequação que outras pessoas estabeleceram. Isso deve ter causado impacto. Causou. Minha mãe não falou comigo por 2 semanas, mas no final, ela entendeu. Ou pelo menos aceitou que é minha decisão fazer. Ele deu um passo mais perto, e Sofia podia ver a esperança misturada com medo nos olhos dele. Não estou aqui para pedir que você entre no meu mundo, Sofia. Estou aqui para dizer que estou disposto a construir um novo mundo que seja nosso, onde ambos temos voz, onde ambos fazemos escolhas, onde nenhum de nós tem que desistir de quem é. As lágrimas que Sofia tinha estado segurando por meses finalmente caíram. Você realmente fez tudo isso? Fiz. Porque você vale cada momento de desconforto, cada confronto difícil, cada mudança que tenho que fazer. Khalid ergueu a mão hesitante, e quando Sofia não recuou, ele tocou suavemente o rosto dela, enxugando as lágrimas com o polegar. Te amo, Sofia Andrade. Amo sua honestidade brutal, sua independência feroz, a forma como você me desafia e me faz querer ser melhor. Amo que você não se impressiona facilmente com meu dinheiro ou posição. Amo que você me vê apenas como Khalid, o homem, não todas as outras coisas que venham anexadas. Eu também te amo. As palavras saíram entre soluços de alívio. Deus, eu te amo tanto e estava tão assustada que não poderia funcionar, que pediríamos coisas demais um do outro. Talvez peçamos. Khalid a puxou para os braços, e Sofia se derreteu contra o peito dele, sentindo como se tivesse finalmente voltado para casa depois de uma longa ausência. Talvez seja difícil às vezes. Talvez tenhamos que lutar e negociar e comprometer. Mas, Sofia, eu prefiro uma vida inteira de difícil com você do que uma eternidade de fácil com qualquer outra pessoa. Sofia ergueu o rosto e Khalid a beijou como um homem sedento que finalmente encontra água. Era desesperado e terno ao mesmo tempo, cheio de todos os 3 meses de saudade e amor não expresso. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, agarrados um ao outro como se tivessem medo de deixar ir. Então, o que fazemos agora? Sofia perguntou, ecoando a mesma pergunta de meses atrás, mas dessa vez com esperança, ao invés de desespero. Agora tentamos. Khalid encostou a testa na dela, sem apressar, sem forçar. Você mantém sua independência, seu apartamento, sua vida aqui.
Eu venho visitá-la quando posso, você me visita quando quer. Nós construímos devagar, com comunicação real, com respeito pelas necessidades um do outro. E sua família, seu trabalho, as expectativas, vou lidar com elas conforme aparecem, juntos. Não tomando decisões unilaterais sobre como proteger você delas, mas conversando com você sobre como navegamos juntos. Ele recuou um pouco para olhar nos olhos dela. Não vai ser sempre fácil. Haverá momentos em que meu instinto vai ser assumir controle e vou precisar que você me lembre que não é assim que funciona. E haverá momentos em que você vai querer recuar porque parece muito difícil. E vou precisar te lembrar que coisas que valem a pena raramente são fáceis. Sofia sorriu através das lágrimas. Parece que um trabalho constante. Os melhores relacionamentos são. Khalid sorriu de volta. E era o sorriso genuíno e aberto que ela raramente via, sem as camadas de controle e reserva. Então, Sofia Andrade, você está disposta a tentar construir algo real comigo, com todas as dificuldades e complicações que virão? Sofia pensou em todas as razões sensatas pelas quais deveria dizer não. A diferença de mundos, as expectativas impossíveis, a probabilidade de dor futura. Mas então pensou em como se sentiu nos braços dele, como suas conversas a desafiavam e inspiravam, como ele a fazia sentir vista e valorizada de forma que ninguém mais conseguia. Pensou em como os últimos 3 meses tinham sido vazios sem ele, e como ter ele de volta parecia fazer o mundo inteiro ganhar cor novamente. Sim, ela finalmente respondeu, e foi a decisão mais fácil e mais assustadora que já tinha feito. Estou disposta a tentar. E conforme Khalid a beijava novamente, puxando-a para dentro do apartamento e fechando a porta atrás deles, Sofia soube que tinha escolhido certo. Não seria fácil. Haveria desafios pela frente que nem conseguiam imaginar ainda. Mas amor real raramente era simples. E o que eles tinham, nascido de um erro inesperado em uma noite em Cannes, era definitivamente real. Nos meses e anos que se seguiram, eles provaram que estava certo. Houve momentos difíceis, discussões sobre expectativas e limites, negociações sobre quanto tempo passar juntos versus separados. Houve a primeira vez que Sofia conheceu a família estendida de Khalid e enfrentou julgamentos sutis e não tão sutis sobre suas origens. Houve o momento em que Khalid recaiu em velhos padrões de controle e tiveram sua primeira briga séria sobre respeito e autonomia. Houve incertezas sobre o futuro, sobre como conciliar as diferenças culturais, sobre se o amor era suficiente para superar todos os obstáculos práticos. Mas também houve momentos de pura felicidade. Viagens onde exploraram o mundo juntos, vendo lugares familiares através dos olhos um do outro. Noites quietas no apartamento de Sofia, cozinhando juntos e rindo de piadas internas que ninguém mais entenderia. O dia em que Khalid defendeu Sofia publicamente contra comentários depreciativos de um parceiro de negócios, deixando claro que ela era sua igual em todos os sentidos. O momento em que a mãe de Khalid finalmente admitiu, relutantemente, que talvez Sofia fosse boa para ele, que o mudara de maneiras que ninguém mais conseguiu. E através de tudo, eles aprenderam. Khalid aprendeu a perguntar ao invés de assumir, a oferecer ao invés de impor, a confiar que Sofia podia cuidar de si mesma, mesmo quando ele queria protegê-la de tudo. Sofia aprendeu a aceitar ajuda sem ver como perda de independência, a comunicar suas necessidades claramente ao invés de guardar ressentimentos, a confiar que o amor de Khalid era real e não condicionado a ela se moldar ao mundo dele. 2 anos depois daquela tarde de outubro em que Khalid apareceu na porta dela, eles ficaram noivos. Não foi uma proposta extravagante com fotógrafos e público, mas um momento quieto, em uma praia deserta ao amanhecer. Apenas os dois, onde Khalid ajoelhou na areia e pediu a Sofia que construísse o resto da vida ao lado dele. Ela disse sim com lágrimas nos olhos e amor transbordando no coração, sabendo que tinham lutado e trabalhado por aquele momento, que não tinha vindo fácil, mas era real, de uma forma que coisas fáceis nunca poderiam ser. O casamento foi um compromisso entre os mundos deles, uma cerimônia que honrava as tradições dele, sem apagar a identidade dela. E quando Sofia caminhou em direção a Khalid, vendo o amor e reverência nos olhos escuros dele, soube que tinha feito a escolha certa naquela noite em Cannes quando entrou no iate errado, porque às vezes os maiores erros levam aos acertos mais importantes.
E às vezes o amor que parece mais impossível é exatamente o que precisamos para nos tornarmos quem sempre deveríamos ser.